Olá, sejam bem-vindos ao nosso último dia de formação e hoje nós vamos falar sobre eu, a minha fé e a minha igreja. Nesse tema eu gostaria de trazer 3 capítulos do livro Continue Escolhendo Deus Todo Dia, o capítulo 19, o capítulo 4 e o capítulo 5. Aqui a gente vai refletir sobre, de fato, a nossa relação, sobre a minha fé, o que eu carrego dentro de mim, mas também, claro, a nossa religião, a nossa fé católica, o que eu faço pela minha igreja, ou o que eu devo fazer, pela minha igreja. Começando pelo capítulo 19, o título é Somos Barro. E eu começo sempre dizendo, é uma coisa muito comum, quantas vezes já ouvimos a frase que somos barro na mão do oleiro. Isso é muito comum. Muitas vezes, inclusive, eu citei a formação dos exercícios espirituais inacianos e uma das etapas, acontece que nós refletimos sobre ser barro, nós fazemos um barro, inclusive, nós criamos ali um vaso, mas a verdade é que essa é uma metáfora muito profunda e filosófica e até, obviamente, teológica, ou seja, da nossa relação com Deus. Isso é incontestável, não tem como. E de fato, nós viemos do barro, como diz na criação em Gênesis, Nós somos feitos do barro e, claro, mais uma vez também, como tudo que é óbvio, quando a gente tem a nossa fé e estuda e escuta pregações e escuta homilias, do barro viemos e do barro nós vamos voltar. Mas tem uma palavrinha que está em Jeremias capítulo 1, versículo 5, que diz: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes de nos tornarmos barro, antes de nos tornarmos essa pessoa física que nós conhecemos, nós já estávamos no coração de Deus. E isso é um ponto de fé muito profundo, porque muitas pessoas, como nós falamos no primeiro capítulo, que somos filhos e filhas de Deus, muitas pessoas não compreendem esse ato de fé, de compreender que sim, antes de tudo existir, nós já estávamos no coração de Deus. Para correlacionar em Jeremias 1, versículo 5, nós temos também Salmos 139, versículo 13, que vai nos dizer: tu formastes o íntimo do meu ser. Quando nós falamos que existem bilhões de pessoas na Terra e que cada uma é totalmente diferente da outra, fisicamente, espiritualmente, como personalidade, é disso que a gente está falando. Como é que um Criador como Deus pode criar tantas pessoas e tantas pessoas diferentes, umas das outras? Porque Ele é Deus. É um ato de fé que a gente precisa vivenciar. Existe uma passagem bíblica que muitas vezes passa desapercebida, e que reforça a ideia de que somos barros nas mãos do Criador. Em João 9, vemos Jesus utilizando o barro para curar um homem cego de nascença. Veja bem, olha que interessante, Esse gesto que Jesus faz não é só simbólico, nos fazendo remeter que aquele barro de onde nós vemos faz parte da nossa formação. Não é só isso que remete a Gênesis, O Evangelho ele vem nos lembrar que, de fato, nós somos feitos de barro, renovados também por Deus da mesma forma. Vamos ler a passagem, tá? Jesus cura um homem nascido cego. Jesus estava caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram: mestre, quem é que pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Claro, na época de Jesus as pessoas achavam que a deficiência física era o preço que aquela pessoa estava pagando por um pecado dos seus pais ou dos antepassados. Era um pensamento da época. E Jesus responde: nem ele, nem os pais dele. Claro, não é assim que funciona, Ele nasceu cego para que o poder de Deus seja mostrado nele. Enquanto é dia, devemos continuar fazendo o trabalho daquele que me enviou. A noite está chegando e ninguém pode trabalhar à noite. Enquanto eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de Jesus ter dito isso, ele cospe no chão, faz um pouco de lama junto com a saliva dele
e passa nos olhos do cego, dizendo: vá se lavar no tanque de Siloé. Talvez nesse momento você deve estar pensando onde tudo isso se conecta. Nós somos barro nas mãos do oleiro, nós viemos do barro. Tá, e Jesus cospe a sua saliva, que é parte dele, no barro, e coloca nos olhos daquele homem que nasce cego. E é fascinante entender que ao curar o cego, Jesus usa o mesmo barro, né? A ideia do barro da criação do mundo, junto com a sua saliva, para corrigir algo que está incompleto naquele homem. Esse ato ele nos conecta diretamente a Gênesis 1, versículo 3, onde Deus cria a luz, mas também remete à Santíssima Trindade, o Pai e ao Filho, ao se declarar: eu sou a luz do mundo. Entenda, na criação do mundo, existem em Gênesis capítulo 1, nos 3 primeiros versículos, Deus Pai, Criador, o Espírito Santo e Jesus. Deus criou o mundo. Havia trevas e o Espírito pairava sobre o mundo. Deus Criador e Deus Espírito Santo. E Deus disse: haja luz, que é Jesus Cristo, a luz do mundo. Quando Jesus, no meio desse diálogo, no meio da cura, dessa saliva com a terra, com o pó, diz: eu sou a luz do mundo, ele está justamente nesse momento dizendo que ali há o poder divino sobre ele, que desde a concepção do mundo ele já estava. Então é claro, se Jesus, se Deus Pai e o Espírito Santo já estava desde o início na concepção do mundo, é também um ato de fé que nós acreditemos que nós também, criação de Deus, nós também já estávamos no coração de Deus para criar. O que não estava no coração de Deus era o pecado. O pecado que veio através da rebelião, que aconteceu no céu. Em Apocalipse 12 é muito claro, houve uma guerra no céu, Miguel e seus anjos lutaram contra Lúcifer. Enfim, houve uma rebelião e entrou o pecado ali, mas claro, ali houve também a proclamação da salvação. Uma mulher grávida, enfim, com dores de parto, o dragão queria comer, enfim, toda essa reflexão, curiosamente, de Gênesis e Apocalipse, e agora trazendo esse fato, vem nos dizer que existe uma conexão entre Adão e Jesus. O primeiro Adão, ele erra. Ele erra naquilo que nós comentamos nos 2 primeiros capítulos, na obediência. Ele desobedece a Deus. Ele ouve o que a serpente disse a Eva. Houve um diálogo ali totalmente errado. Existe ali uma vontade de querer ser Deus, ou uma vontade de querer ser como Deus. Veja, é nesse momento que entra o ato de fé. O ato de fé é, de fato, entender que somente Deus recebe todo o poder e toda a glória, toda a honra, e não nós. Esse ato de humildade de Miguel, como eu disse em Apocalipse 12, que é um brado, Quem como Deus? A palavra Miguel, Micaelis, significa Micael, significa quem como Deus. É um ato de humildade. Quem somos nós para querer ser como Deus? Nós precisamos ter essa confiança de que Deus é tudo para nós. Jesus é tudo para nós. O Espírito Santo é tudo para nós. Não precisamos de nada além de Deus. Mas quando nós invertemos, queremos ser como Deus, esse ato de fé, ele falha. E claro, Deus, quando ele coloca o pó misturado com sua saliva, ele está dizendo: olha, a minha divindade junto com a sua humanidade, juntos te fazem enxergar novamente. Porque no princípio da criação, Deus imaginou você enxergando, E esse ato, enxergando o quê? Enxergando que Deus é o nosso Criador, enxergando Deus como nosso Senhor. E Deus usa, Deus mesmo disse, ele nasceu cego para que o poder de Deus seja mostrado nele. Olha que bonito. E ao ser curado, quando ele se lava na piscina de Siloé, ele volta a enxergar, ou seja, na verdade, ele já não enxerga desde nascença, então ele vê pela primeira vez. É como esse ato de fé, Você consegue imaginar essa cena? A piscina de Siloé não estava próxima dali, não. Esse cego provou a sua fé porque confiou em Jesus Cristo. Ele foi caminhando sozinho,
com os olhos cheios de lama, até a piscina para se lavar. Ele poderia ter ignorado, ele poderia ter pegado um pano e se limpado, mas ele foi o quê? Obediente. E nesse ato de fé e de obediência, a cura veio. Quero então já ir direto ao capítulo 5, onde eu acabei citando, sobre obediência e citei Jesus Cristo e o novo Adão. Aqui nós vamos nos aproximar mais sobre o catecismo da Igreja Católica. Lá no catecismo vai dizer que Jesus Cristo de fato é o novo Adão, aquele que fez a vontade de Deus, foi obediente e foi perfeito, como todos nós deveríamos ser. Trata então da criação do homem como pecado original e as consequências, lá no capítulo 409 do Catecismo. E lá no capítulo 615 vai nos falar sobre a missão redentora de Jesus que repara o pecado cometido por Adão. É nesse momento que eu quero trazer para vocês a igreja. Na primeira reflexão eu falei sobre fé e agora eu quero falar sobre a igreja. A igreja é o corpo místico de Cristo. Se Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo. Muitas vezes, num ato de fé, mas sem obediência, nós acabamos por dizer algumas coisas erradas na nossa caminhada de fé. Como, por exemplo, eu acredito em Jesus, tenho fé em Jesus, mas não concordo muito com a igreja. Quando nós falamos coisas parecidas como essa, nós estamos ignorando a pessoa de Jesus Cristo. Nós estamos sendo extremamente incoerentes, nós estamos caminhando por um caminho de divisão. O que eu quero dizer é que essas ações que nós acabamos de cometer, como eu disse aqui, em acreditar somente em Jesus e ignorar a doutrina da igreja, é como se, por exemplo, eu que sou casado com a Amanda, dissesse aos meus amigos, olha, eu amo a cabeça da Amanda, mas todo o resto dela eu não gosto, não concordo, não quero. Não tem como isso. Se eu amo a Amanda, se eu me caso com a Amanda, eu faço isso por completo, eu aceito a Amanda por inteiro. Tudo que ela é, eu amo e quero para a minha vida. Não tem como dizer que ama a Cristo e dizer que não ama a igreja. Não tem como dizer que tem fé em Jesus Cristo e não tem fé na Santa Igreja Católica. A igreja é o corpo de Cristo. Uma coisa está atrelada à outra. Portanto, a nossa igreja nos oferece caminhos de santidade, porque de fato nós somos criados para um caminho só. Nós nascemos para sermos santos. E Jesus é o único santo, santo, santo. Claro, ele faz parte da Santíssima Trindade. Claro, ele é 3 vezes santo, porque, como diz o seu nascimento, onde ele recebe ouro, mirra, e me falhou a memória agora, mas ele recebe 3 presentes, incenso, me lembrei, ouro, incenso e mirra. Esses 3 sinais estão correlacionados a ser profeta, a ser sacerdote e a ser rei. Jesus, de fato, ele é tudo isso. E nós nascemos para ser assim também, mas nós erramos. Adão errou lá atrás. E nós carregamos essa culpa. E Jesus veio para que nós possamos receber a salvação e o céu. E a nossa igreja, claro, traz tudo isso através de todos os sacramentos que ela nos oferece. Olha só, você que está aqui comigo desde o primeiro capítulo vai entender que lá atrás eu falei sobre o batismo, sobre ser filho e filha de Deus. E eu quero complementar isso aqui nesse momento. A nossa fé com a nossa religião católica também começa, como eu disse, no batismo, mas ela caminha até o final da nossa vida. Perceba que os 7 sacramentos que existem fazem parte da nossa vida de maneira completa. Lembra que a gente conversou que para viver para Deus com a nossa religião, no nosso dia a dia, nós precisamos viver de maneira completa? Pois então é isso. Como diz São José Maria Escrivá, é no cotidiano que nós nos santificamos. E claro, a igreja nos proporciona esses caminhos e esses sacramentos para nos santificar. Começamos pelo batismo, depois
vamos para dois caminhos que se cruzam praticamente juntos quando nós somos adolescentes, que é a confissão, o sacramento da reconciliação, que é o momento em que nós começamos de fato a pecar, né? Então ali nós aprendemos a importância de voltar ao batismo, de voltar às vestes brancas e limpas do estado da graça e depois a Eucaristia, receber de fato o corpo de Cristo, se possível, como eu disse, diariamente. E só precisamos e podemos receber Jesus, nós só podemos receber Jesus eucarístico quando estamos em estado de graça. Então ali já temos aqui 3 sacramentos: batismo, o sacramento da reconciliação e a Eucaristia. Depois vem o crisma, que é o quê? Ali um pouco mais à frente na nossa juventude, nós recebemos os 7 dons do Espírito para que então a gente possa confirmar a nossa fé. O batismo, ele nos coloca como filhos, mas o crisma é uma confirmação do nosso batismo mais maduro, agora dizendo, olha, eu aceito Jesus na minha vida, eu quero que ele permaneça na minha vida para sempre e eu vou servir a igreja. Infelizmente, o que a gente mais vê são jovens que fazem a crisma e depois desaparecem, Infelizmente é assim. Eu mesmo, como testemunho de vida, eu não fiz a crisma, eu fiz a primeira Eucaristia e depois, aos 15 anos, decidi não mais participar da igreja. Foi uma decisão que eu tomei, que me custou muito caro, espiritualmente falando. Por isso que eu sempre falo, é muito importante para que os pais, voltando no assunto família, que os pais sejam exemplos para os filhos, que eles também façam parte da igreja, façam parte de pastorais, sejam leigos consagrados, enfim, vivam a sua fé católica de verdade, estando presente dentro da igreja e servindo, para que os seus filhos possam ver e sentir dentro de casa o exemplo, nesse lar onde nós vivemos e para que a gente possa ser coerente, com a nossa casa e com a nossa fé. Então, o crisma é a confirmação de que a gente quer seguir Jesus Cristo e ali a gente recebe os 7 dons do Espírito Santo. Logo depois vem a decisão mais madura da nossa vida. Eu até partilhei com vocês que eu fiz o vocacional com os jesuítas e aqui na Copiosa temos muito disso, os vocacionados leigos e os vocacionados religiosos. Então nós vamos tomar ali a nossa decisão. Nós vamos viver e formar uma família, nós vamos viver como celibatários, muitas vezes eu posso colocar aqui a situação dos homossexuais, A igreja convida os homossexuais a viverem o celibatário, a castidade, ou então nós vamos para a vida religiosa, nós vamos ali então servir a Deus com a nossa vida, ambos as escolhas, tanto no casamento ou na ordem, ambos na vida matrimonial ou na ordem, seguindo uma vida de santidade completa, sempre buscando a Eucaristia, a confissão e sempre todos os dias vivendo a santidade na sua profissão, como a gente já comentou aqui. E claro, por último, quando nós estamos no momento de dificuldade, não somente de morte, de uma possível morte, mas quando nós estamos muito doentes, nós pedimos então a unção dos enfermos, que era chamado antigamente como extrema unção. E nesse momento nós fechamos o ciclo dos sacramentos, para a gente ter uma ideia de quão rica é a nossa fé católica e a nossa religião. Mas lembrando aqui rapidamente, refletindo sobre Adão e Jesus Cristo, eu queria só lembrar aqui uma coisa que eu coloco no livro que é muito importante. O tal pecado original gera consequências na nossa vida. E São Paulo, em Romanos 5, versículo 12, nos lembra que por um homem entrou um pecado no mundo, e Santo Agostinho afirma que a desobediência de Adão trouxe o pecado e a morte ao mundo. Mas fique claro para todos nós, a obediência de Cristo oferece para nós a salvação. Quero então agora voltar para o capítulo 4 e finalizar onde nós começamos, para onde eu irei? A minha relação com Deus, eu já entendo, a minha relação com a minha família está restaurada, a minha fé, ela está começando a mostrar frutos, com a minha religião católica, mas para onde eu vou? O que eu faço da minha vida?
E existe uma resposta em João 6, versículo 68, onde o próprio Pedro, né, o nosso primeiro Papa, nos diz para Jesus, né, aonde nós iremos se só tu tem palavras de vida eterna. Essa frase de Pedro dita, além de linda e profunda, né, ela é citada no momento de alegria e festa com os judeus e os outros discípulos. Ali era um momento de decisão diante do Cristo. Ali, no capítulo 6 de João, diz que muitos discípulos estão ali com Jesus e Jesus diz coisas difíceis de viver e muitos deles começam a ir embora. E aí Jesus pergunta para os 12 que ficam, vocês também querem ir embora? E essa pergunta é uma pergunta de liberdade que Deus nos faz. Você também quer ir embora da sua religião? Você também quer ir embora da Igreja Católica? E é nesse momento que Jesus, olhando para Pedro, Pedro, com todo o Espírito Santo inspiradíssimo, nos diz para onde a gente vai se só tu nos leva ao céu, se só tu tem palavras de vida eterna. E é claro, aqui nesse capítulo, de maneira muito profunda, eu cito a frase, vá para as águas mais profundas, enfim, vá buscar o conhecimento. Nós precisamos ter um olhar claro de que nós precisamos entender que a igreja é o lugar onde nós encontramos a plenitude da verdade e a graça de Cristo. Essa frase não é minha, essa frase é de São João Paulo II, que nos convida e nos reforça a voltar então para a nossa casa espiritual, a nossa casa de fé. Eu não estou falando mais do lar da família, eu estou falando da nossa casa, da nossa igreja, da nossa Santa Igreja Católica. Cristo deixa muito claro quando deixa 12 discípulos, né? Ele quer que todos eles vão evangelizar. Eles aprendem por parte de Cristo e são enviados a evangelizar. Nós também somos enviados a evangelizar. Nós todos temos um chamado próprio dentro da nossa igreja e da nossa fé. E quantas vezes nós somos inseridos dentro da nossa igreja, né, em comunidades, e claro, tentando entender o que a gente está fazendo ali. A Igreja Católica, assim como muitas vezes, nos oferece como exemplo a vida dos santos. Os santos para nós são exemplos de pessoas comuns como nós, que encontraram o seu caminho e ali trilharam uma vida de santidade. Com as suas profissões, com as suas vidas comuns. Eu posso citar, por exemplo, um santo que vai ser canonizado agora recentemente, no dia 7 de setembro de 2025, Carlo Acutis, um pequeno italiano, jovem, que morre aos 15 anos com uma doença grave, um câncer, uma leucemia, mas que teve uma vida comum, ele não era religioso, ele era um jovem santo, que buscou viver a santidade, a Eucaristia diária, o terço, tudo isso, todos os sacramentos, a confissão, ele viveu intensamente a sua fé católica. E aí, meus amigos, para concluir, eu quero chamá-los a um convite de estudo e aprofundamento da sua fé. Esses 3 pontos que eu coloquei aqui, eu e Deus, eu e a minha família, e eu e a minha fé e minha igreja, são pontos de reflexão, são uma tríade, são pilares para que a gente entenda que nós precisamos sim estudar a nossa fé e buscar cada vez mais nos aprofundar. E esse livro é uma forma de você fazer isso. Cito muitas vezes encíclicas papais, cito o catecismo, cito muito evangelho aqui. É uma forma de você criar o hábito de leitura e aprofundamento da fé. Mas para encerrar, cito aqui caminhos que considero profundos, reais e possíveis para esse aprofundamento. O estudo da Bíblia, é importante ler e refletir. A nossa igreja nos proporciona a liturgia diária, né, de segunda a sábado, sempre com uma primeira leitura, um salmo e o evangelho. E no domingo, uma primeira leitura, o salmo, a segunda leitura e o evangelho. O Catecismo da Igreja Católica, nós temos aqui o Catecismo, né, da Igreja Católica. Compra esse livro, ele é extremamente profundo, ele fala sobre todos os âmbitos da nossa vida, tudo o que acontece sobre sexualidade, sobre vida social, sobre todos os assuntos da nossa vida particular. Aqui está todas as respostas, né, que nós queremos sobre a nossa Santa Igreja Católica. E claro, a participação das missas e dos nossos sacramentos. E para concluir, claro, cursos de catequese. Quantos de nós sabemos que tem padres como o Padre Paulo Ricardo, o Frei Gilson, o Padre José Eduardo,
essa formação que nós estamos fazendo, enfim, a própria Copiosa oferece formações, livros, né, do Padre Wilton para nos ajudar a formar catequeticamente sobre a nossa fé e sobre a nossa igreja. E por último, claro, não posso deixar de dizer aqui, convidá-los a ler sobre a vida dos santos, conhecer cada dia, né, também, se você entrar no aplicativo de liturgia diária, sempre, todos os dias, tem uma história de um santo. Por que não estudar a vida deles e se inspirar na vida deles? Santo Inácio de Loyola só se tornou santo porque, ao ter uma perna machucada e enfermo, ele fica acamado e começa a ler a vida dos santos. E ao ler a história de São Francisco de Assis, ele se inspira e vai viver uma vida diferente da que ele vivia, né? Muito mundana, carnal. Ele aspira às coisas espirituais. E claro, olhando a vida de São Francisco de Assis, ele cria a sua própria identidade, se tornando então, nós conhecemos o nosso querido Santo Inácio de Loyola. Encerro então essa formação convidando você a conhecer mais os projetos da Copiosa Redenção. Entra no site, acompanhe as redes sociais, se aprofunde cada vez mais nos livros que ela oferece. Compre esse livro, né? Esse livro é um presente que foi escrito por mim, mas inspirado pelo Espírito Santo. Continue escolhendo Deus todo dia, um chamado diário de santificação para que você possa caminhar na fé católica, na fé cristã e cada dia mais crescer espiritualmente. Quero agradecer aqui a Copiosa Redenção pelo espaço, quero deixar aqui também um canal aberto para o meu contato, né, caso queiram conversar comigo. Fiquem à vontade, falem com a Copiosa, entrem nas minhas redes sociais. Vamos conversar, vamos trocar ideias, né? Vamos falar sobre a nossa vida, a nossa fé. E mais uma vez quero de fato agradecer esse espaço, esse momento e convidá-los a, caso se interessem por uma vida vocacional religiosa ou de leigos consagrados, procure a Copiosa Redenção, venha fazer parte dessa família, né, dessa comunidade que tem crescido cada vez mais. Que Deus os abençoe, que São Miguel Arcanjo proteja a vida de vocês, que Nossa Senhora abençoe, também ilumine e guarde todos vocês no manto sagrado e a gente se encontra, se Deus quiser, em mais formações em breve. Força e coragem e até lá.